E assistente do rei. Ele, Potifar,
pôs José sobre a sua casa e entregou na mão de José tudo que ele, Potifar, tinha, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que o Potifar de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que ele comia. Tal pessoa como essa, como José era para Potifar, devia, portanto, ser alguém de confiança, capaz de administrar os bens entregues. Não era um lugar insignificante, mas um serviço de maior relevância na casa. O mordomo só era inferior ao seu senhor. Que responsabilidade a nossa, amém? Porque Deus tem nos olhado como mordomos. E nós, como igreja de Jesus na Terra, essa comunidade aqui, a gente deseja que essa seja uma verdade aprendida, guardada no coração, que nós havemos de ser muito bem-sucedidos se nós entendermos a quem nós pertencemos, o que o nosso Senhor espera de nós. Antes mesmo de você trazer seu dízimo, sua fé, eu queria que você fechasse seu olhos agora e não perguntasse para Deus: Senhor, eu sou um mordomo, porque isso você já é. Criança, adolescente, pré-adolescente, jovem, senhor, senhora, você é um mordomo de Deus, porque Deus tem dado para você coisas para você administrar, e todos nós. Eu penso muito que a gente às vezes pensa: não tenho isso, não tenho aquilo, mas você já teve um sentimento pós-assalto? E é incrível como qualquer coisa que nos é levada faz a gente sentir um pouco menos. E eu fico sempre pensando: então eu era poderosa no assalto, né? É o carro que bateu. Às vezes a gente não tem noção que o que a gente tem pode ser não ser tudo que tem na terra, mas é valioso. Nós temos que ser valiosos. E o Senhor tem nos dado modelos, e o Senhor tem levantado a mim e você como modelos na terra. Então, comece sendo fiel ao povo, na sua influência das suas palavras, na sua influência da sua amizade, na sua influência da sua administração. Deus vai usar muito você. Uma das provas que Ele quer usar você é a quantidade de coisas e oportunidades que Ele tem dado para você. Amém? Nós vamos louvar a Deus agora. Você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta, mas lembrando que o Senhor tem muito mais para fazer, e Ele espera que você seja uma pessoa que libere muito mais, não só das finanças, mas da vida, das influências, das possibilidades, repartindo, favorecendo, também estando aberto. Porque, olha, eu quero dizer para você: Deus tem levantado mordomos dele em volta de você, e Ele vai abençoar você hoje, essa semana, durante esse ano ainda, porque Ele vai levantar mordomos que vão ajudar você a levar essa carga que você foi levado hoje. Amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, trazer aqui como a Bíblia nos ensina, o jeito que nós
isso, aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós não será impossível, porque não há impossível, Senhor, em todas as tuas promessas. Bom lembrar, Senhor, que nós somos fruto da colheita de muitas pessoas queridas, fiéis, e que hoje, Senhor, já fomos regados de oração, por isso sabemos que aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio vai se cumprir, meu Deus. Abençoamos as mentes e os corações, para que o Senhor hoje prepare um povo para ser realmente agente de mudança, de bênção, de vitória na terra. Mais e mais pessoas sabendo quem são, vencendo suas próprias dores, vencendo suas próprias perguntas interiores, ó Deus, suas agonias, suas aflições, tudo pelo poder da Tua palavra bendita. Nessa mesma esperança, nós cremos que o Senhor está cuidando da causa das crianças também, estabelecendo esses meninos e meninas que vão crescendo, mas crescendo conosco, porque a Tua palavra é a verdade para eles, Senhor. Cada nova criança que chega aqui na Tua casa é mais um homem, uma mulher de Deus que está sendo forjada. Louvamos o Teu nome pela equipe que trabalha, Senhor. Abençoa a vida desses rapazes e moças, senhores e senhoras que têm cuidado das crianças, ajudando eles a saberem orar como convém, se portar diante das adversidades. Abençoamos os nossos pastores e aqueles que cuidam de nós, para que a nossa aliança inquebrantável com eles nos ajude a chegar e permanecer no centro da Tua vontade. Senhor, como é preciosa a Tua presença aqui. Ela nos faz toda a diferença. Nós te agradecemos e te honramos com a nossa boca e com os nossos sentimentos, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Graça e paz, queridos. Boa noite. Shalom. Quero reconhecer nessa semana 2 eventos importantes que aconteceram aqui, que foi a bênção das alianças na quarta-feira. Muitos irmãos vieram, desfrutaram daquele momento, né, em casal, em família. Quero agradecer a participação dos irmãos, foi uma bênção. Quero louvar a Deus também pelo final de semana abençoado que tivemos, sexta e sábado. Tivemos o nosso primeiro Aviva Líder. Foi um trabalho diferente, um trabalho inovador. Que teve por objetivo acender de novo ou reatear, né, a chama do serviço, do ministério, da liderança de células, do discipulado, o ministério que é tão importante mesmo para a disseminação do Evangelho, para a propagação do Evangelho, para o cuidado de vidas. Então foi um trabalho assim, muito bom. Eu quero louvar a Deus pela vida do Luiz Fernando, da Rossana, pela equipe que trabalhou, e motivar os irmãos para que não percam próximos eventos como esse, outros eventos como esse, que vão despertar o seu interesse de servir ao Senhor. Nós temos tido a prática de receber e temos recebido muito, mas nós precisamos doar, nós precisamos dar, porque senão a gente vira meio como que mar morto. Você sabe que a característica do mar morto é de que ele só recebe, mas ele não tem nenhum braço, ele não tem nada que escoa aquilo que ele receba em outra direção. Então ele só recebe. E eu creio que na nossa vida precisamos fazer isso, precisamos receber da parte de Deus receber dele todo dom, palavra, unção, mas nós precisamos canalizar isso na direção do outro. Porque senão aquele mandamento que resume todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, fica pela metade. A gente acaba devotando-nos a Deus, mas deixando de expressar
o nosso serviço, o nosso trabalho para o outro. E aprendemos nesse Aviva Líder algo tremendo, que primeiro chamado nosso é de ser fecundo. A primeira palavra que Deus liberou a Adão e a Eva foi essa palavra: sede fecundos. Sede fecundos. Ele está querendo dizer, tenha filhos. Ele não está falando apenas, claro que no caso de Adão, ter filhos mesmo, né, biológicos, mas cada momento ele ressurge dizendo, seja fecundo, tenha filhos. E chega em Abraão, ele fala, sê tu uma bênção, tenha filhos. Só que os filhos de Abraão hoje no mundo não são apenas aqueles que vieram do sangue, mas aqueles que vieram do Espírito. Então nós somos filhos de Abraão, porque Abraão foi frutífero. E o meu primeiro chamado, o seu primeiro chamado é ter filhos, filhos espirituais, filhos que sejam a imagem de Deus, que seja a reprodução do Senhor Jesus Cristo. É o nosso primeiro chamado, nossa primeira vocação. Então, não perca o espírito do que tem acontecido nesses dias, porque precisamos servir ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico no segundo livro de Reis, capítulo 7, de 1 a 11. Segundo livro de Reis, 7, de 1 a 11. O texto bíblico nos diz assim, segundo livro de Reis 7, de 1 a 11. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Oremos ao Senhor. Querido Pai, Senhor, é sempre um privilégio poder ministrar a Tua palavra, e queremos fazer isso nessa noite, mais uma vez com temor e tremor, reconhecendo que é do Senhor que procede toda a capacidade de falar, e toda a capacidade de ouvir,
tanto de falar de forma espiritual, como de ouvir de forma espiritual. Reconhecemos, ó Pai, que cada acorde, que cada som, que cada louvor, que tudo aquilo que fazemos aqui é realmente para a Tua glória, Pai. Que não fique nada, absolutamente nada com nenhum de nós, porque só o Senhor é digno. Recebe a nossa vida apenas como sacrifício, e esse sacrifício queimado diante do Teu altar, morto diante do altar, para que Cristo de fato viva em nós, e somente Cristo absorva e receba e leve toda a glória, todo o elogio e todo o reconhecimento. Segundo a Tua graça, Pai, te pedimos agora a liberdade para poder falar da Tua palavra, Senhor, dos Teus mistérios. Sabemos que para estas coisas, quem é idôneo? Quem poderá abrir a Tua palavra e ter entendimento por si próprio? Quem terá essa habilidade de descortinar as coisas misteriosas do Teu altar, do Teu trono, se pelo Teu Espírito Santo não vier a capacidade, a luz, o entendimento? Por isso pedimos nesta hora, para que sobre o Teu povo repouse esta revelação, sobre todos nós, essa iluminação, para que possamos não somente receber uma boa palavra, mas que essa palavra tenha poder de agir em nossas vidas e de nos transformar. Que no nosso dia a dia possamos aplicar estes princípios e vermos os resultados, porque a Tua palavra é fiel, ela é penetrante, ela é cortante, mais do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, divide juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Assim seja na nossa vida nesta noite, mais uma vez, te pedimos já agradecidos, dando ao Senhor o reconhecimento em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre transformação. Eu tenho uma convicção no meu coração de que, de uma forma ou de outra, ou pelo menos em algum momento da nossa vida, nós estaremos dentro de algum contexto, de alguma realidade que demandará transformação. Pode ser um contexto familiar, profissional, ministerial, pode ser um contexto relacional, em alguma área da nossa vida, nos veremos diante de situações com as quais nós não concordamos, com as quais nós sofremos, lamentamos e olhamos e às vezes nos sentimos meio de mãos atadas. Como mudar essa realidade, como mudar esse contexto? Mas haverá uma convicção no nosso coração que esse quadro precisa ser mudado. Não sei como, quando, quem Deus vai usar, mas esse quadro precisa ser mudado. Por isso eu quero falar sobre transformação, pois eu tenho uma convicção no meu coração de que mesmo você não sabendo como, quando, de que forma, de que maneira isso poderá acontecer, mas Deus poderá te usar de uma maneira muito eficaz para ser um agente transformador no lugar onde você está, dependendo da situação em que você vive. Eu acredito que o texto bíblico ele é muito característico nesse sentido, porque havia uma situação que urgentemente precisava ser mudada. E o quadro é justamente esse. Samaria, que é um território de Israel, estava cercado pelo exército da Síria. E a estratégia no passado era justamente essa, cercar um território que se pretendia conquistar, mas antes de entrar e lutar e invadir e matar as pessoas, eles cercavam. Eles começavam a minar as forças do povo que estava debaixo desse cerco. Por quê? Uma nação que não consegue sair para o campo, por exemplo, para colher o alimento do campo, não consegue trazer o campo para dentro do território, as famílias começam a passar necessidade, começam a passar fome, há um estresse emocional, há uma angústia terrível, porque não há alimento, a economia é afetada e o povo vai perdendo seus recursos, não tem o que comer, não tem o que beber, o filho começa a olhar para o pai e dizer, pai, e aí? E o pai olha para o filho e diz, filho, eu não posso fazer nada, nós estamos cercados, o tempo se passa e as nossas forças são minadas, esgotadas. Olha-se para a autoridade daquela época, o rei não tinha saída, o rei não tinha para quem recorrer. As pessoas chegavam para ele para dizer, e aí, rei? O senhor é o rei, pode trazer uma palavra. E a palavra do rei nesse momento é o seguinte, escuta, se Deus não está fazendo nada por vocês, o que eu posso fazer?
E, na verdade, o rei, nesse momento, ele rasga suas vestes e ele lamenta, principalmente quando ele ouve uma história tremendamente terrível. O nível de fome e de miséria era tão grande que duas mães combinaram um negócio terrível. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos hoje matar o meu filho, e nós vamos comer o meu filho hoje, porque não tem mais nada para comer, e nós vamos fazer isso hoje, e vamos combinar o seguinte, que hoje é o meu, e amanhã é o teu, porque não tem mais alimento. E aquela mãe pegou o filho e matou o filho, e eles comeram do filho, tamanha a degradação, tamanha a miséria e o desespero. E no dia seguinte, essa mãe que perdeu o filho foi reivindicar da outra mãe, agora é a vez do seu. E ela disse, não dá, não vou. E foi algo terrível, e essa notícia chegou aos ouvidos do rei, de maneira que ele pensou assim, chegamos no fundo do poço mais profundo de qualquer miséria e desgraça que alguém possa chegar, que alguma nação possa chegar, que alguma família possa chegar. Era um quadro que realmente precisava ser mudado. Mas como mudar? Um profeta se levanta. Um profeta que começa a falar na contramão do que todo mundo está falando. Um profeta que começa a ver na contramão do que todo mundo consegue ver. Porque o que todo mundo vê, a partir do rei, a pessoa mais humilde é miséria, desgraça, morte, opróbrio, vergonha, perseguição, minar de forças, é isso que nós vemos. Mas eis que de repente levanta um profeta, Eliseu, e ousa a proclamar em alto e bom som, dizendo, amanhã, a estas horas, haverá uma oferta maior do que a procura. É mais ou menos isso que ele estava dizendo. Haverá abundância de trigo, haverá abundância de alimento, haverá abundância de provisão. Ninguém vê, mas eu estou vendo. Ninguém está falando em linha com isso, mas eu estou falando, porque assim diz o Senhor, essa realidade amanhã, por estas horas, em outras palavras, a oferta será maior do que a procura, porque haverá abundância. Mas, queridos, eu não quero aqui que você simplesmente se cinja de um espírito profético e de uma profecia irresponsável para chegar por aí dizendo amanhã vai acontecer isso de bom com você, ou amanhã vai acontecer isso ou aquilo. Eliseu não era um profeta assim, que simplesmente distribuía promessas gratuitas para todo mundo. O profeta é aquele que se fecha, o profeta é aquele que ouve primeiro, o profeta é aquele que vai e ele chora e ele busca. A palavra que nós ouvimos hoje acerca dos dízimos, Abraão mandou Eliezer, vai buscar uma esposa para o meu filho. Mas esse Eliezer não é alguém que simplesmente sai para buscar uma esposa para o filho de Abraão, é alguém que ora, é alguém que caminha, é alguém que diz, Senhor, dá sinal, Senhor, mostra quem há de ser, aponta a direção. O profeta é alguém sensível, o profeta é alguém que sabe se fechar, enquanto a multidão está dizendo uma coisa, o profeta é aquele que se fecha para dizer, mas eu vou ouvir o que Deus está dizendo acerca deste assunto. E então, quando ele, na sua disciplina espiritual, passa a ouvir, a entender e a discernir, ele ousa, ele se levanta e diz, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá abundância de alimento. Na contramão de tudo que se via, e na contramão de tudo que se falava. Tanto é que o próprio capitão, diante de quem o rei se encostava, era quem apoiava o rei, disse, ainda que Deus abra as janelas do céu, isso será impossível. Querido, você vai ter sempre alguém do teu lado para não crer na tua visão. Você vai ter sempre alguém que vai zombar do que você diz, que vai zombar do que você vê, que vai desacreditar a sua profissão de fé. Você vai sempre ter pessoas do seu lado, infelizmente essa é uma realidade, mas não é tão infelizmente assim, porque é uma oportunidade que você tem de se fortalecer na sua fé, e de você crer a despeito do que os outros estão crendo, de você falar diferente do que os outros estão falando, mas era assim. E Eliseu falou,
tão certo como vive o Senhor, vai acontecer isso, mas você vai ver, mas não vai comer. Porque aquele homem não creu. Aquele homem disse, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isto será impossível de acontecer. Olha a tamanha da nossa escassez. Não pode essa realidade mudar de um dia para o outro. Eliseu olhou para este homem incrédulo e disse, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai provar, você não vai experimentar, porque você não creu. E no dia seguinte, queridos, havia abundância de comida, havia abundância de prosperidade, e o afã das pessoas de correr para comer, para pegar os despojos, era tão grande, que as pessoas atropelaram este capitão do exército, e ele morreu. Ele viu com os olhos, mas ele não comeu. Infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam na palavra profética, e estão vendo, mas não desfrutando. Estão vendo o cumprimento da promessa, mas continuam ainda na sua vida conforme sempre viveram. Porque a sua visão, a sua profissão de fé, a sua maneira de crer, nunca foi compatível com a palavra profética. Mas, meu amado, se você quer ser um agente transformador, você precisa se levantar como um profeta. E você pode ser um profeta. Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus, que sai por aí, não de uma forma irresponsável, dizendo isso ou aquilo, mas alguém que se fecha, alguém que busca, alguém que é sensível, recebe uma palavra de Deus e ousa falar, ousa profetizar, ousa declarar, ousa ver o que ninguém está vendo, ousa falar o que ninguém está falando. Mas tão certo como vive o Senhor, quando Deus fala com você, e você ousa crer e ousa falar, você se transforma num profeta poderoso para mudar realidades, em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu vizinho, veja em você um profeta ou uma profetisa, diga isso para ele. Diga para uma outra pessoa, ouse andar na contramão da multidão. Diga isso para ele. Algum tempo atrás, nós tínhamos uma cultura de só descer a lenha no país. E só dizer que o Brasil era isso, era isso, era isso. Mas houve um povo que começou a abençoar a nação. Houve um povo que começou a andar na contramão, todo mundo reclamando, esse país não tem jeito, esse país é isso, esse país é aquilo e tal. Mas houve um grupo, houve uma linha que começou a entender, gente, não vamos fazer voz, não vamos engrossar as fileiras daqueles que murmuram e reclamam da nossa nação, vamos abençoar a nossa nação. E de repente você caminha um pouco, e esse tem sido o testemunho de quem viaja bastante, o desejo de voltar para o país, o desejo de voltar para o Brasil. Na hora que o avião pousa aqui, graças a Deus estou no Brasil, graças a Deus estou no Brasil. Por quê? Porque houve um grupo profético que parou de amaldiçoar a nação. Nós precisamos parar de amaldiçoar as empresas, principalmente as empresas que nós trabalhamos, porque é de lá que nós trazemos o pão de cada dia. Abençoar o presidente, abençoar a presidente, abençoar os governantes, abençoar a nação, abençoar a nossa igreja, abençoar os nossos líderes, abençoar a terra em que nós vivemos. Em nome do Senhor Jesus. Isso é ser profético. É acreditar que aquele quadro caótico poderá ser mudado. E ele será mudado em nome de Jesus. Mas, amados, que milagre que aconteceu. O exército da Síria estava cercando Samaria. Daí a fome, o desespero, a angústia. Mas o profeta disse, amanhã a estas horas haverá comida. Naquela noite, o Senhor fez passar no arraial dos Círios um barulho. E eles começaram a olhar um para o outro, dizendo, que barulho é esse? E começaram a maquinar alguns pensamentos. Olha, eu acho que o exército do Egito, ou o exército tal, vizinho, eles se uniram e eles vieram bater contra nós. Mas não tinha nada, era Deus se movendo em movimento à palavra profética.
Você precisa acreditar, meu querido, que quando você ora abençoando uma empresa, abençoando uma casa, abençoando uma rua, abençoando um determinado lugar, Deus vai mudar aquele lugar. Eu lembro até hoje o lugar em que nós tínhamos uma igreja, lá em Santo Amaro, era um lugar esquisito, era um lugar todo pichado, era um lugar de drogas, era um lugar onde os jovens faziam coisas erradas, tinha uma casa ali onde havia prostituição, onde havia barulho, as pessoas voltavam para casa dividindo suas casas, suas famílias, era uma desgraça. Mas a gente começou a olhar para aquele lugar como um lugar lindo. E a gente rodeou aquele lugar algumas vezes, 7 vezes, declarando: esse lugar é lugar de bênção, esse lugar é de avivamento, esse lugar aqui é especial, esse lugar vai ser diferente. E começamos a profetizar. Até um determinado tempo que nós estávamos lá, nós tivemos que lidar com um homem morto, quase que na porta da igreja, assassinado pela manhã, foi trabalhar, os bandidos o pegaram e a gente passou ali e viu aquele homem morto, estendido, quase na porta da igreja, e aquela indignação: Deus, isso não pode acontecer. Mas depois, queridos, quando você volta para aquele mesmo lugar, é outro lugar. Comércio estabelecido, os ônibus passando direitinho, as ruas limpas, aquele lugar que era feio, esquisito, estranho, depois de algum tempo, porque alguém ousou declarar: esse lugar será diferente. Esse lugar vai manifestar a glória de Deus, esse lugar vai ser lugar de bênção, não é mais lugar de prostituição, não é mais lugar de drogas, não é mais lugar de violência. Amanhã, a estas horas, haverá comida. O profeta profetizou. Naquela noite, Deus fez passar um barulho no arraial dos Círios. E o que aconteceu? Eles acharam que os exércitos estavam se organizando contra eles. E o que eles fizeram? Pernas para que te quero. Bateram em retirada. Fugiram de lá. Abandonaram o alimento, abandonaram os seus animais, abandonaram o ouro, a prata. Tudo estava limpo. Não havia mais cerco. Mas presta atenção, não havia mais cerco. Mas o povo de Samaria, durante aquela madrugada e ainda por aquela manhã, ainda se sentiam presos, porque não sabiam do mover de Deus que havia acontecido do lado de fora. Eu quero que você pare para refletir comigo um pouquinho. Será que eu estou acreditando nas minhas palavras proféticas e de que Deus está mudando a realidade lá fora? Se eu creio, eu vou lá fora e eu vou colher os despojos. Mas se eu não sei e se eu não creio, por mais que a resistência não exista mais, mas na minha mente eu continuo sendo um prisioneiro. Guarda isso no teu coração. Aquele povo, durante aquela madrugada e durante a manhã, o inimigo não estava mais lá, já tinha fugido, mas o povo ainda se sentia prisioneiro. E é exatamente isso que acontece com muitos de nós. Deus já mudou tanta realidade, mas a gente continua sendo escravo na nossa maneira de pensar e nos nossos sentimentos. Por exemplo, você teve um problema com alguém há 10 anos, e você dorme e acorda pensando naquela pessoa, aquele problema que você teve, e você acha que aquela pessoa é petulante, orgulhosa, e você não quer falar com aquela pessoa. 10 anos se passaram, e o que acontece? Essa pessoa já cresceu, essa pessoa já te perdoou, essa pessoa já mudou de cabeça, essa pessoa já evoluiu, essa pessoa já mudou o seu status, mas você continua prisioneiro nos seus sentimentos daquilo que aconteceu há 10 anos. As mudanças aconteceram, mas você não mudou na sua maneira de pensar. O exército da Síria já foi embora, não há mais opressão, não há mais humilhação, mas o povo continua morrendo. As mães continuam cozinhando seus filhos para comer, sendo que não há mais cerco, sendo que não há mais opressão. Mas isso acontece quando a gente não crê que Deus está se movendo. A gente acha que aquela situação continua sendo a mesma de sempre.
Sabe quando a gente vai falar do amor de Jesus para as pessoas? A primeira coisa que vem na cabeça é a seguinte: eu não vou falar não, porque as pessoas aí fora são duras demais. Talvez você tenha razão ao pensar assim, se a tua perspectiva ou se a tua fotografia for a fotografia de 10 anos ou a de 20 anos atrás. Mas a realidade de hoje já mudou. As pessoas aí fora estão pedindo, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa. Pelo amor de Deus, traga uma esperança para minha casa. Pelo amor de Deus, dá uma dica, dá uma palavra. O quadro já mudou, porque a igreja já orou. Esse quadro já mudou lá fora, mas a gente continua prisioneiro na nossa maneira de pensar. A gente age da mesma forma. É como a pessoa que estabeleceu o seu comércio, e ela depende de que as pessoas passem na porta do seu comércio para ver o comércio, para entrar no comércio, para adquirir o produto e então trazer o lucro que você precisa. Só que o mundo mudou. Hoje, a mercadoria chega em casa por um clique. Hoje, as coisas acontecem porque as pessoas estão aí solicitando os produtos à distância, pela internet. O tempo mudou e você continua ainda com a mentalidade de há 10, de há 20 ou de 30 anos atrás. E não estou criticando se você faz isso. Apenas quero dizer que se você continua fazendo algumas práticas, simplesmente porque a sua mente não cresceu, você não mudou a sua maneira de pensar, enquanto todo o contexto já mudou. A Síria já foi embora, mas o povo continua com fome. Os filhos continuam morrendo. As mães continuam comendo o filho hoje, para amanhã comer o filho do outro. Eu lembro que há alguns anos, eu tinha sido convidado para ministrar num outro lugar, num outro país, e naquela época a gente não conseguiu visto. Levei tudo, né, que podia levar, levei até o ultrassom, que eu não imitava grávida. Olha, eu vou voltar, viu, gente? Eu estou indo para isso, só vou cumprir essa missão, e eu vou voltar. Eu tenho uma esposa que está esperando o nenê, eu tenho tudo para voltar. Mas como não tinha terreno, não tinha nada que me segurasse nesse país, então não deram. E talvez isso fique na cabeça. Puxa, eu não vou conseguir fazer isso. Ou nunca vou conseguir fazer isso. Só que o tempo mudou e hoje esses países estão dizendo, pelo amor de Deus, venha para o meu país, venha comprar alguma coisa aqui, eu te dou o visto de graça, não precisa nem pagar nada. Estou exagerando um pouquinho, mas é como se fosse mais ou menos isso. Eu te dou, agora eu quero que você venha. Por quê? Porque o mundo mudou, a realidade mudou, só que nós muitas vezes continuamos com a nossa mentalidade prisioneira, como se estivéssemos cercados por todos os lados, e não houvesse liberdade. Diga para o seu vizinho, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Diga para uma outra pessoa, renove a sua mente. Sabe por quê, querido? Porque só terá condições de transformar uma realidade quem se levanta no caráter profético. Mas não basta se levantar no caráter profético dizendo vai mudar, vai mudar, vai mudar, porque de repente quando Deus muda, mas a tua mente não muda, Deus muda lá fora, Deus responde a tua oração lá fora, mas a tua mente não muda, tua maneira de agir não muda, então você não consegue ser um agente transformador. Deus precisa mudar lá fora, mas a sua maneira de pensar precisa mudar também, em nome de Jesus. Nesse final de semana, a mente dos líderes, das pessoas que estiveram aqui, mais de 100 pessoas que estiveram no seminário de Aviva Líder, a nossa mentalidade mudou. Eu comecei a me ver como verdadeiramente pai de filhos espirituais, pai de multidões, porque Deus quer gerar filhos através da minha vida. Mas enquanto essa identidade não é mudada, na sua forma de pensar, você não consegue ser pai de multidões. Você precisa pensar diferente. Você precisa crer diferente.
No nome precioso de Jesus. Ok, o exército da Síria bateu em retirada, mas a Samaria continuava se sentindo cercada, não estando mais sob cerco. Quem poderia mudar essa realidade? Entre a Síria e Israel, 4 leprosos, que não tinham o que perder. 4 leprosos. E a lepra era, nos tempos bíblicos, a doença mais terrível, porque ela não somente afligia a pessoa no físico, mas ela afligia na alma, ela afligia no social. Um leproso não podia tocar em ninguém e não podia ser tocado. O leproso era alijado do contexto relacional. O leproso era uma pessoa que não podia conviver com ninguém. É justamente por conta disso que eles estavam no meio termo. Eles não estavam nem em Samaria e também não estavam na Síria. Estavam do lado de fora. Estava à porta de Samaria, com fome também, totalmente desprezados ali. E, de repente, o Espírito começa a se mover nesses homens simples. E eles pensaram o seguinte, escuta, gente, olha só que coisa interessante que está aqui, no versículo 3. 2 Reis 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Porque, na verdade, se a gente ficar aqui, a gente está morto. Se a gente entrar em Samaria, a gente está morto também. Porque não tem comida. Então, há uma única chance. Vamos na direção dos Círios, porque lá pelo menos tem comida. Mas uma coisa é certa: não podemos ficar aqui até morrermos e esperar a morte de braços cruzados, sem pelo menos tentar mudar essa realidade. Não sei o que há no teu coração, mas no meu coração há uma determinação. Eu não posso ficar do jeito que eu estou até morrer. Por mais que eu ache que Deus tem feito coisas boas, maravilhosas, mas no dia em que meu coração começar a dizer: vou me aposentar, tá bom, ponto que eu cheguei tá ótimo, tá tranquilo, eu acho que isso vai ser talvez a pior escolha da minha vida. E esses 4 leprosos tomaram uma decisão: não vamos ficar aqui esperando a morte sem que tentemos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Se entrar lá, a gente vai morrer de fome. Se ficar aqui, a gente morre também. Vamos onde tem comida. Eu quero exemplificar isso. Numa determinada ocasião, inclusive esse é um registro do pastor Caio Fábio, inclusive quando ele ministra também uma palavra semelhante a essa, e que ele compartilha que seu pai, ele tinha um trabalho para cobrar algumas pessoas que deviam para empresas. E um dia, o pai desse pastor chegou numa pessoa endividada para cobrar uma dívida, e quando ele chegou diante daquele homem, um homem forte, um homem alto, tinha filhos e tal, aquele homem estava desesperado. E quando esse homem foi para cobrar, ele percebeu que daquele homem as lágrimas começaram a verter, porque ele estava fracassado, falido. Ele não tinha como pagar a dívida e ele não tinha como sustentar os filhos. E aquele homem que foi para cobrar, de repente chegou para ele e disse: escuta, esquece que eu vim aqui te cobrar, esquece que eu vim fazer alguma cobrança para você, eu vou falar de Jesus para você. E falou de Jesus, e ministrou o amor do Senhor, e aquele homem foi recobrando alento e ânimo, e começou a desejar lutar. E aquele conselheiro disse: vai à luta, vai procurar emprego, porque essa realidade vai mudar, talvez você não consiga pagar agora, mas um dia você paga, mas você não pode ficar aqui do jeito que você está. Vá à luta. Aquele homem foi então
Aquele profissional tinha capacidade até de diretoria ou para gerenciar uma empresa e chegou com um currículo de terno e gravata, chegou diante do diretor da empresa e se ofereceu para trabalhar. Por favor, o senhor tem alguma coisa para mim? Eu sou gerente, eu posso desenvolver essa atividade. E o diretor olhou e disse, realmente o seu currículo é maravilhoso, mas eu não tenho nenhuma vaga para esse perfil. E o homem então perguntou, mas o senhor tem alguma outra coisa? Não precisa ser nesse patamar alguma outra coisa? Eu tenho sim para vigilante, mas eu não posso oferecer esse cargo para você, porque você tem uma capacidade muito maior do que isso. Aquele homem agradeceu, saiu da sala do diretor, e depois de 10 minutos ele bateu a porta de novo, o diretor pediu para ele entrar, ele entrou, só que agora sem terno e sem a gravata. Ele gastou 10 minutos para poder tirar aquela roupa de empresário ou de diretor e disse, eu estou aqui de volta porque eu preciso dessa vaga de vigilante. E o diretor olhou para aquela situação e falou, a vaga é sua, mas não para vigilante, porque eu preciso de homens em altos postos na minha empresa que tenham essa atitude que você tem. A gente precisa de profeta, sim. A gente precisa de pessoas com mente não escrava. Mas também a gente precisa de gente que arregaça as mangas e parte para a luta. Se não é como empresário, eu vou vender cachorro-quente em algum lugar. E eu não estou aqui estabelecendo escalas de valores, e não estou aqui querendo dizer para ninguém que algo é maior ou melhor, ou algo é mais importante do que outro. Apenas eu quero que essas barreiras mentais que muitas vezes nos impedem de ir à luta. Por quê? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou empresário. Meu querido, a gente precisa ter atitude como a desses leprosos. Mas sabe por que muitas vezes a gente não vai à luta? Porque a gente não está na condição em que os leprosos estavam. Esses leprosos já tinham descido a parte social mais baixa possível, eles não tinham o que perder. Mas às vezes você tem o que perder. Eu construí um nome. Estou aqui nessa cidade há muito tempo. Imagina se o pessoal me vir saindo por aí. Imagina se o pessoal me vir de uma forma ou de outra. Não, eu não posso. Você tem o que perder, por isso que você não sai. É muito difícil pregar essa mensagem num contexto em que não tem nenhuma mãe matando o filho para comer. É muito difícil pregar essa mensagem num contexto onde talvez a grande maioria esteja mais ou menos estabilizada na sua vida profissional, financeira. É difícil até fazer associação de como aplicar isso para o nosso dia a dia. Mas sabe como é que nós podemos fazer isso? Porque lá em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 29, a Bíblia nos diz o seguinte, olha, aquele que está casado, viva como se não tivesse casado. Aquele que tem bens nesse mundo, viva como se não os tivesse. Aquele que desfruta de alguma coisa deste mundo, viva como se não estivesse neste mundo. Aquele que se alegra, viva como não se tivesse alegre. Aquele que chora, é como se não estivesse chorando. O que ele quer dizer com isso? Escuta, querido, desapegue-se. Não esteja apegado a nada. Não esteja apegado a nada. Não esteja apegado a nada. Esteja livre de preocupações. Entenda que Deus pôde mudar a realidade de Samaria a partir de 4 homens que sentiram o seguinte, eu não tenho nada que perder. Estou livre de apegos, estou livre de coisas. Se nos deixarem viver, viveremos. Mas se nós morrermos lá, então somente morreremos. Não temos nada que perder. Querido, sair, como esses leprosos saíram, é uma ação contra a indolência. Sabe o que é indolência? Indolência é a falta de força
ou de estímulo para atuar no momento oportuno. Repita após mim: indolência é a falta de força ou de estímulo para atuar no momento oportuno. Falta de força e falta de estímulo. Indolência. Os leprosos deram um ultimato à sua indolência. Se ficarmos aqui, do jeito que nós estamos, vamos morrer. Vamos partir para a luta. Vamos arregaçar as mangas. Não vamos ficar chorando o leite derramado. Já derramou, mas agora você vai ir à luta. Porque um agente transformador é alguém que se levanta numa visão profética, é alguém que tem uma mente livre da escravidão, mas é alguém que age contra a indolência. É alguém que dá um golpe contra a indolência e caminha na direção daquilo que o Senhor tem de melhor para você. No nome do Senhor Jesus. Amém? E amados, eles partiram. Em último lugar, o que nós encontramos aqui no texto bíblico é o seguinte. 2 Reis 7, versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. Imagino a fome que aqueles leprosos estavam. E eles então, entrando naquele arraial vazio, desocupado, comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. E voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Você consegue imaginar a cena? Os leprosos famintos, como toda Samaria estava faminta. E eles entraram. Só 4 pessoas. Entraram numa tenda, comeram e beberam, como uma pessoa que bebe água depois de uma longa caminhada no deserto. Bebe e come. Eles estavam desesperados. Pegaram ouro, prata, levaram, esconderam, depois voltaram, entraram numa outra tenda, comeram mais um pouco, beberam mais um pouco, pegaram ouro e prata, levaram, esconderam, até que a ficha caiu e a consciência acusou, dizendo: estamos errados. Porque o que estamos comendo e bebendo e tomando, estamos tomando somente para nós. A mãe que está matando o filho, a pai que está dando cabo da sua própria vida, porque não tem mais como alimentar a sua casa. E nós estamos aqui comendo e bebendo, e ouro e prata, sendo hoje um dia de boas novas. Nós nos calamos. Se esperarmos até o dia seguinte, algum mal certamente nos sobrevirá. Porque é hora de compartilhamento, é hora de compaixão, é hora de dividir o pão. E como eu disse agora há pouco, é muito difícil pregar essa ministração quando não tem nenhuma mãe matando o filho para comer. Mas é muito fácil pregar essa ministração quando entendemos que tem mãe que não está matando o filho para comer, mas está matando o filho de outras formas. Porque a nossa miséria não é de dinheiro, mas é uma miséria moral. Porque a nossa crise talvez não seja econômica, mas é uma crise existencial, onde as famílias perderam a razão de ser, onde perdemos o rumo, perdemos as prioridades, perdemos a visão de valores. E o ouro a que nos referimos talvez não seja o ouro que se guarda no banco,
mas é o ouro da palavra que eu levo para casa e tanto me alimenta, é minha riqueza. Mas estamos comendo e bebendo nos domingos, nas células, em todos os lugares. E hoje é um dia, hoje é um tempo de boas novas. E estamos colhendo ouro e estamos comendo essa comida para nós. Eu já compartilhei uma experiência no passado, de que eu tinha um vizinho que encostava o carro bem próximo à vaga de onde eu morava, no prédio em que eu morava. E coincidia o horário que a gente buscava as crianças, praticamente a gente pegava as crianças no mesmo horário, e quase todos os dias nós chegávamos juntos. E subimos o elevador, ele ia para o apartamento dele, eu ia para o meu, e todos os dias eu sentia algo no meu coração. Um dia eu vou falar do amor de Jesus para esse homem, um dia eu vou compartilhar do amor de Jesus para esse homem, ele está comigo todos os dias, e eu ficava ali esperando uma oportunidade. Um dia Deus vai dar uma oportunidade, um dia eu vou falar do amor de Jesus para esse homem, e todos os dias a mesma impressão, eu nunca parava para poder conversar com ele. Até que um dia, alguns sequestradores o levaram para a região de Goiânia, e lá mataram aquele homem. E esse dia de boas novas, que eu achei que um dia ia chegar, nunca chegou. Na verdade, já tinha chegado, mas eu não tinha percebido. Esse dia já tinha se oferecido a mim várias vezes. Mas eu estava tão ocupado com tantas coisas. É como a figura do sacerdote que vê o homem lá estendido. Não, mas eu tenho um ritual sacerdotal a cumprir no templo. E passa de lá e vai embora. É o levita que vê o homem estendido. Não, eu tenho o meu trabalho levítico e vai embora. De repente passa um samaritano, desce do seu cavalo, vai, unge, ministra e cura aquele homem. Mas às vezes, querido, nós estamos tão corridos, tão ocupados. Esse dia de boas novas passa por nós e a gente não percebe. Foi tão interessante quando ouvi nessa semana um testemunho assim maravilhoso de alguém que estava aqui com a gente, participando do culto, e a gente estava falando, enquanto a gente falava, o Espírito de Deus incomodava, e essa pessoa tomou uma decisão, olhou para o marido e disse: hoje nós vamos lá na casa de uma determinada pessoa. O marido olhou para ela e disse: hoje mesmo, tem certeza? Hoje é domingo, nosso programa era outro. Mas ela disse: é hoje que nós temos que ir. E então o casal foi naquela direção, e amados, foi tão tremendo compartilhar que quando esse casal chegou naquele ambiente, Deus já havia se antecipado e já havia preparado o coração daquela outra pessoa, havia preparado o cenário, e o encontro das duas pessoas foi um encontro de reconciliação, um encontro de amor, um encontro de perdão. Mas tinha que ser naquele dia, porque se esperarmos até o dia seguinte, tem mãe matando filho para comer, tem pai dando cabo da sua vida, porque não tem mais o que oferecer. Eu queria te perguntar, amado irmão, você quer ser um agente de transformação? Com certeza você quer, mas a pergunta é: quando você quer ser esse agente de transformação? Quando? Quando você vai esperar? Quando você vai? Quanto tempo você vai esperar para que isso de fato possa ser uma realidade na sua vida? Quando? 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 Que hoje cada um aqui possa saber se levantar como um profeta, que hoje cada um aqui possa se levantar com uma mente aberta, porque Deus já fez muito. Se você orou, Deus fez. Se você profetizou, Deus está se movendo. Mas tenha uma forma diferente de pensar. Se levante como um profeta.
Tenha sua mente livre. Dê um golpe na indolência. Comece a se ver, como nós fizemos uma dinâmica com os líderes da igreja na segunda-feira. Como você se vê daqui a 5 anos? Qual é a visão que Deus coloca no teu coração daqui a 5 anos? E o que você está fazendo de concreto para que essa visão se torne uma realidade na sua vida daqui a 5 anos? Nada vai acontecer de graça. Qual é a visão? O que você tem feito para isso? Comece a agir contra a indolência. Entendendo que a indolência é a falta de força ou de estímulo para atuar no momento oportuno. Em último lugar, querido, se você quer transformar seus contextos, discirna o tempo. Discirna as oportunidades que você tem. As oportunidades que estão diante de você agora, nesse momento. Nesse momento. Amém? Eu quero orar com você um tempo. Se você hoje deseja ver essa realidade mudada na sua vida, quero te chamar aqui à frente. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Nós queremos tributar ao teu nome louvor, adoração, reconhecimento. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, só tu és digno, Senhor. 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 Oh, Senhor querido. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Hoje é dia de boas novas, de boas notícias. O amor de Jesus. Jesus veio, se entregou por nós. Jesus veio. Jesus veio, mudou a nossa sorte. Jesus morreu em nosso favor para pagar a nossa dívida, para pagar a dívida da humanidade. Mas a humanidade continua vivendo dentro dos seus cercos, porque não sabe que Jesus já pagou esse altíssimo preço para libertá-los. Eles continuam no cerco de Samaria, desesperados, sem comida espiritual, sem provisão, sem direção, sendo que Jesus já morreu por nós. Quero convidar a igreja a olhar para a cruz do Calvário, olhar para o Calvário, porque ali todas as nossas mazelas foram pregadas, cravadas, vergonhas, dores, opróbrio, vitupério, toda a nossa escassez, todo o nosso complexo de inferioridade, todas as nossas doenças. Querido, você que está trabalhando, você que é empresário, você é dono de uma empresa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já reuniu seus funcionários para falar do amor de Jesus? Você já parou um pouquinho a sua produção, o seu trabalho para chamar todo mundo e dizer: gente, talvez eu não seja um pregador, mas eu quero dizer uma coisa: só há salvação em Jesus. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. E talvez alguns deles te procurem em algum momento do expediente, não mais te vendo como um diretor ou como um patrão, mas vendo você como um amigo, com quem ele possa abrir o coração e dizer: olha, eu tenho uma situação na minha casa e eu não sei como resolver. E você vai talvez orar com ele, ou quem sabe você vai trazê-lo para ouvir a palavra. Mas hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Só uma forma de se transformar o contexto em que nós vivemos,
E essa forma é o Evangelho, as boas novas, a palavra profética, uma nova atitude, uma disposição de ir na direção do outro. Senhor querido, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, venha fazer algo diferente nas nossas vidas hoje. Eu te peço segundo a graça que nos concedes, derrama sobre nós isto, derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, desta consciência, derrama sobre nós desta percepção. Dá-nos, Senhor, um coração sensível, maleável. Tira a dureza do nosso coração, tira, Senhor bendito, as nossas barreiras, amoleça o nosso coração, tira de nós a vergonha de falarmos do Teu amor, tira de nós, Senhor, a vergonha, a timidez, tira, Senhor, os embaraços, aquilo que nos impede de repartir a semente, de compartilhar daquilo que temos recebido. Tira de nós, Senhor, eu te peço hoje, no nome precioso de Jesus, opera uma revolução primeiro no meu coração, no coração de cada um aqui, Pai. Tenha o seu momento com Deus, tenha o seu momento com Deus, que você hoje possa ser farol no meio da escuridão de tantas pessoas, que hoje você possa ser oásis para mitigar a sede daquele que está tão cansado, há milhas e milhas, buscando direção e não encontrando água, não encontrando refrigério. Mas quem sabe você possa ser esse oásis no meio do deserto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ministrar ao Senhor. Enquanto ministramos ao Senhor, deixa o Senhor falar, ministrar, curar o seu coração, transformar o seu ser hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o teu coração possa bater no mesmo ritmo em que bate o coração do Pai. Que seu coração se identifique, que seu coração se importe com as pessoas, que seu coração se importe com as pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és um Deus do princípio, em tuas mãos a eternidade. Chamaste o mundo à existência, me achego a ti. Enfrentaste o meu fracasso, levaste minha culpa na cruz. Em teus ombros meus pecados, me achego a ti. Que posso dizer, que posso fazer, entrego o meu coração completamente a ti. Declaras em tuas promessas, teu Espírito vive em mim. Tua salvação é o caminho, me chego a ti. Que posso dizer, que posso fazer,
unção. Levantadas a ti, pois tu deste tudo por mim. Aqui estou, minha alma a ti entrego, tudo em mim é teu. Aqui estou, de mãos levantadas a ti, pois tu deste tudo por mim. Que estou, minha alma a ti entrego, tudo em mim é teu. Aqui estou, mãos levantadas a ti, pois tu deste tudo por mim. Aqui estou, minha alma a ti entrego, tudo em mim é teu. Eu creio, queridos, que o Espírito de Deus está se movendo agora. Receba agora, beba das águas do Espírito Santo, receba do fogo do Espírito no seu interior, receba da chama do Espírito Santo de Deus no teu interior, para que a tua palavra seja como tocha, que a tua palavra seja como tocha, Senhor, na vida, no coração daquele que crê hoje, em nome do Senhor Jesus. Receba agora do poder e da autoridade do Senhor para compartilhar das boas novas, para se levantar com a voz profética, para ter a sua mente mudada, para ter o seu coração mudado, para agir contra a indolência, para partir e caminhar na direção dos alvos, dos desafios, dos objetivos propostos, sem medo, sem timidez, sem bloqueios, sem barreiras. Em nome de Jesus, receba hoje o vigor do Espírito Santo. Receba hoje o vigor do Espírito Santo no seu coração. Receba hoje o vigor do Espírito Santo no seu coração, em nome de Jesus. A sua vida começará a mudar contextos. A sua vida começará a mudar realidades. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou algo no meu coração, que muitas pessoas querem compartilhar do amor de Jesus, mas não sabem como fazê-lo, não sabem como compartilhar, e nós precisamos ensinar vocês a compartilhar. Então eu quero oferecer a oportunidade para que a partir de hoje, nós vamos marcar a data direitinho, mas a partir de hoje você vai começar a dar o seu nome lá no balcãozinho, e nós temos algumas ferramentas para te ajudar a compartilhar do amor de Jesus. As 4 leis espirituais, materialzinho simples que queremos te ensinar a usar. Há uma outra estrutura de João 3,16 para te ajudar a te ensinar a compartilhar. Há uma outra ministração também da ponte da eternidade. São gráficos simples, que você pode pegar um papelzinho com alguém e falar do amor de Jesus, simples. Então nós vamos começar a colocar ferramentas na sua mão para que você saiba como compartilhar, mesmo que você não use a técnica, mas se você assimilar os princípios, amém, você vai fazer do jeito que Deus colocar no teu coração. Então a partir de hoje eu pediria ajuda do Luiz Fernando e da Rossana com um papelzinho. Você vai começar a dar o seu nome e nós vamos marcar um dia, talvez uma quinta-noite, algum dia, só para te ensinar a usar estas ferramentas. Vamos marcar, vamos divulgar alguns domingos, mas com certeza Deus vai te usar em nome de Jesus para falar do amor do Senhor para as pessoas que te cercam, e você vai ser um agente transformador. Feche os seus olhos ainda, porque o Espírito ainda está se movendo aqui, borbulhando no seu coração, aquecendo o seu coração. E eu quero agora fazer um convite a pessoas que nos visitam.
Talvez você tenha entrado pela primeira vez numa igreja evangélica, ouviu a palavra de Deus, mas hoje Jesus está te convidando. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer quebrar as maldições de sobre a sua vida, quer te dar uma nova identidade e quer também escrever o seu nome no livro da vida. Hoje Ele quer purificar o seu coração com o sangue dele, o sangue de Jesus, que foi vertido há mais de 2000 anos, mas Ele continua tendo poder de eficácia para limpar, para purificar. E se você hoje está nos visitando, quer ter uma experiência pessoal com Jesus, fazendo dele o teu Senhor e o teu Salvador, e se você está arrependido dos seus pecados, levante as suas mãos, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar em seu favor. Se houver alguém aqui nessa condição, eu quero orar em seu favor. Levante a sua mão, quero abençoar a sua vida orando em seu favor. Se há alguém, levante a sua mão, onde quer que você esteja, quero orar em seu favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda não vi. Tem alguém com a mão levantada? Tem aqui. Amém. Aleluia, Jesus. Pode vir aqui à frente. Você que levantou a sua mão. Hoje Jesus vai mudar o seu coração. Se há mais alguém hoje aqui que ouviu a voz do Senhor, e está entregando o seu coração, você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Pode vir aqui, querido, pode vir aqui. Aleluia. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Amém. Pode se aproximar. Eu gostaria de te convidar a orar comigo, tá bom? E a igreja vai ajudar nessa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz e eu tomei uma decisão de entregar o meu coração em tuas mãos. Eu estou arrependido dos meus pecados e de viver no controle da minha própria vida. Eu entrego a chave do meu coração em tuas mãos, Jesus. Tu tens a liberdade de entrar dentro de mim, de mudar a minha vida e de me dar um novo nome. Eu preciso ter uma nova identidade. Eu recebo o teu sacrifício, o teu sangue que me purifica, e eu te confesso, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador pessoal, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.